passaram por Sorry, é porque diversas, senão eu esqueço. por diversas mentorias, vocês têm consultório, e eu digo que são consultórios de sucesso, porque vocês têm equipe, vocês conseguem fazer toda a gestão dos processos bem coordenados, e hoje vocês estão aqui para passar um pouquinho aí da vivência de vocês e do que é essa mentoria também que vocês estão realizando. E hoje, falando principalmente dessa parte aí de pacientes, vendas, deixo todas vocês com a doutora Rafa e a doutora Sabrina para iniciar essa aula. Que legal. Poxa, obrigada por essa apresentação maravilhosa, Camila. Obrigada, Obri- nada. Vocês, Obrigada. vocês são exemplos aí a se seguir. Estou feliz de Ah, tê-las aqui. obrigada. Bom, vou Obrigada. compartilhar aqui com vocês. Pode falar, Sá, enquanto eu vou compartilhando aqui. Não, só queria agradecer também, adorei a introdução e com certeza a gente veio para agregar aí para quem está assistindo e a gente tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Sabrina é gaúcha, eu sou de Santos e moro hoje atualmente em São Paulo. A Paty já me conhece, a Andrea para me apresentar. Então, sou dentista, Sabrina também, nós somos ortodontistas, né? E nós temos consultório próprio, né? E eu acho que aqui todo mundo tem, né? A Andrea também tem consultório próprio? Tem, né, Andréia? Tenho, sim. Tenho meu consultório tem 8 anos que eu tenho consultório. Show! Todo mundo então André, aqui sabe dos desafios que é ter um consultório próprio, né? a Andréia, ela tá bem longe da Sabrina. Andréia é Aracaju, né? Não, eu é Bahia. Ó, Bahia. É que fiquei eu, Ai, ac- que delícia! fiquei eu com É, apareci dia. lá em Aracaju, né? Eu fui participar de uma foi. aula na especialização que ela faz em Aracaju, mas ela é da Bahia, longe também da Sabrina. É. Fiquei presa na Bahia. Agora, quando deu a enchente aqui, eu estava passeando por lá e não consegui mais voltar. Fiquei 15 dias na Bahia, N- Nem qual enchente da onde? aqui no Do Rio Grande do Sul. Sul. Sim, 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 sim. Eu Aqui moro teve Foi uma bem na enchente. época. Em minha cidade teve uma enchente também no início do ano. Foi bem na época ali em maio que aconteceu e eu não consegui voltar para casa. E até agora a gente está sem aeroporto, né? Estamos sem aeroporto, Porto Alegre. E- Ainda não voltou, infelizmente. Hum. É mesmo. Mas eu lembro que você ficou bastante tempo, e ainda bem que você estava E lá foi na Bahia, né? Tava na exato, pelo menos estava num lugar para Seguro. espairecer. Bahia do Sol. É. Uhum. É. Então vamos lá, meninas, vamos começar, tá? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas, se quiser fazer pelo chat, as meninas vão vendo, vão auxiliando. Quando a Sabrina começar a falar também auxilio, tá? O Beleza, importante é não ficar. eu vou ficar com o chat aberto, então, tá? Para eu Tá ver. bom. O importante é não ficar com dúvida aí, tá? Então, vou apresentar para vocês. Sabrina e eu, nós somos da Insights Mentoria para Dentistas, tá? E aí eu quero, antes de mais nada, tem um videozinho inicial. Eu quero que vocês vejam esse vídeo, porque é um vídeo que me impactou muito a Sabrina, e a gente quer mostrar para vocês, para justamente falar um pouco sobre os desafios que é ser um empreendedor no Brasil, né? Mas que principalmente, dependendo da nossa mentalidade, dependendo da forma com que a gente conduz, a gente consegue, eu acho que a gente consegue levar aí esses desafios e ter um grande aprendizado e consegue ver resultado diante de todo o aprendizado que a gente tem, que a gente aplica ali diariamente. Então é um constante aprendizado, né? A gente tem que sempre estar nesse lugar de aprendiz e sempre ter essa humildade dentro do coração para entender que a gente está todo dia construindo e que a gente nunca vai saber tudo, a gente sempre vai ter que aprender mais e mais e mais. Então, vou mostrar para vocês agora um videozinho. Espero que impacte vocês aí positivamente. Vamos lá.
Deu para ouvir o som? Viu? Então é muito isso, né? É sob pressão. A gente muitas vezes tem desafios, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por desafios, dá até vontade de chorar muitas vezes, mas são esses desafios que transformam a gente, que faz a gente dar o próximo passo e a gente seguir aí essa jornada. E é muito melhor quando a gente está junto, né? Na jornada, é, a gente encontra pessoas comuns, né? Pessoas que estão passando pela mesma fase que a gente, né? E a gente tem que se associar a essas pessoas porque isso é um ambiente de crescimento, né? E aqui é um ambiente de crescimento. Parabéns por vocês estarem aqui essa hora da noite, fazendo aí um pouco da reciclagem também, aprendendo um pouquinho mais, tá? E compartilhando um pouquinho mais da vida de vocês também. Então, vamos nos apresentar. Nós somos Sabrina e Rafaela. A Sabrina é formada há 22 anos, eu há 18. Olha que jovem, maravilhosa. Então, depois de um tempo que a gente trabalhou, né, no nosso consultório, né, trabalhando, a Sabrina trabalhando para outras pessoas, eu era CLT, assim como a Camila e a Patrícia também, né, nós trabalhávamos juntos no CLT, tivemos a coragem de ir para um passo adiante, né, que é empreender, né, então falo que a gente saiu da gaiola, o nosso ex-chefe falava isso pra gente, né, vai sair da gaiola, né, porque é um passo muito importante, mas a gente cansou, né? A gente quis voar. E para voar, a gente precisa aprender sobre gestão, né? Então, a gente quis entender como que a odontologia ela pode ser lucrativa se a gente souber fazer a gestão do nosso próprio negócio e ter a tão sonhada liberdade financeira. Eu sou formada, né, pela Universidade em Santos, né, Santa Cecília, né, eu fiz pós-graduação em ortopedia, em odontopediatria na primeira infância, sou Invisalign Top Doctor, eu venho desde 2021 com essa premiação de Top Doctor, fui credenciada na Line em 2018, de 2018 a 2021 fui bem cabeça dura, não acreditando que Invisalign funcionava, e fui acreditar quando eu vi o meu primeiro resultado. Eu falei, nossa, não é que funciona? Então, comecei desde então, ali 2020, mais ou menos, começar a ter resultado, e aí foi quando eu comecei a receber os prêmios por quantidade de pacientes tratados, né? Então, fiz especialização há 13 anos, e além de toda a parte de odontologia, que eu acho que é importante, né? Eu acho que é fundamental que a gente se especialize, porque tecnicamente a gente tem que ser o melhor tecnicamente dentro daquilo que a gente acredita, mas independente disso, fui procurar cursos fora da odontologia, porque eu percebi que para fazer gestão não adiantava eu ser a mega especialista, né? Não adiantava eu querer fazer todas as especializações e cursos de imersão do mundo na odontologia se eu não sabia gerir o meu consultório. Né? Então, gente, vou até rapidamente falar para vocês. Chegou um ponto que eu fazia toda a parte do Invisalign. Imagina o quão complexo é a parte de Invisalign no financeiro, no marketing, no atendimento, planejamento. Eu fazia tudo dentro do consultório. E teve um momento de vida que eu tive que o meu lado pessoal, eu precisei me ausentar. Né? Então, o meu pai fez uma cirurgia, eu precisei ir com meu pai e eu esqueci simplesmente 8 boletos. Tive que pagar 8 boletos à vista. Esqueci completamente de colocar a forma de pagamento, ou seja, era tudo nas minhas costas na parte do Invisalign. Porque dentro da clínica, todo mundo tinha a cultura de tipo assim, a Invisalign é com a Rafaela. Então, assim, quando você aprende que gestão é todo mundo participando, todo mundo estando por dentro dos processos, você entende que junto você chega mais longe, né? Você sozinho chega uma hora que você não consegue, né? Então, de fato, não mesmo. Então, assim, isso aconteceu comigo, eu chorei no banheiro, foi a minha realidade, e depois, vida que segue, aprendi a fazer as negociações, aprendi que nunca mais eu ia trabalhar sozinha. Então, eu aprendi que eu precisava ali naquele momento de ajuda. E pedir ajuda é um ato de muita coragem, tá? Então, a gente às vezes acha que, não vou fazer, não vou, né, não vou me mostrar vulnerável, mas precisa, tá? Então, fiz curso de inteligência emocional, daí vem os cursos voltados para essa parte de mentalidade.
o Vende-se, Viver de Renda, o Insta Magnético da Betina, Produtividade Inteligente, Outlier, que foi, eu acho que um divisor de águas para mim, do grupo do Conrado, o G4 e iniciamos aí a mentoria Insights, né? Hoje eu sou mentora da mentoria Insights junto com a Sabrina, né? E a gente fez outros cursos de dia, assim, né? Mas imersões que são sempre válidas e é muito bom a gente poder trocar com outros empresários e estar num ambiente de crescimento e fazer network. Agora eu vou passar para a Sabrina, ela vai se apresentar. Eu sou a Sabrina, já falei que eu sou de Porto Alegre, também sou ortodontista, Invisalign Doctor desde 2018 e faz 3 anos que eu sou a Invisalign Doctor número 1 aqui do Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Então, a gente tem bastante paciente, a gente tem bastante demanda e as dificuldades aumentam conforme a gente vai trabalhando mais e tendo mais pacientes. E há mais ou menos 6 anos atrás foi quando virou a minha chave e eu entendi que enquanto eu não aprendesse a vender, enquanto eu não dominasse técnicas que não fossem da especialidade, eu não ia ter um bom negócio, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, virginiana, sempre fui muito dedicada, faço 1 milhão de cursos, vou a congressos, eu gosto muito de estudar, eu tenho esse perfil de estudar, né? Tem gente que não gosta, eu gosto de estudar, eu gosto de estar sempre aprendendo, mas há 6 anos atrás que eu entendi que não adiantava eu ficar sendo uma ótima profissional, né? E eu entendi que mesmo sendo uma dentista excelente, eu não ia ter sucesso, que eu precisava realmente aprender outras habilidades, como a Rafa, fora da odontologia. Foi aí que eu abri a mente e comecei a buscar cursos que me capacitassem para me transformar numa vendedora melhor, né? Que eu tivesse mais persuasão nas minhas vendas, né? Que eu pudesse ter outras habilidades que a gente chama aí de soft skills, que é a gente pode ter sucesso no nosso consultório. Quando eu acordei para a realidade, foi aí que eu comecei a deslanchar, né? Realmente aumentar a clínica, eu expandi. Esse ano eu aumentei mais ainda, coloquei mais dentistas. Agora a clínica ficou pequena, eu vou dar mais um passo, vou alugar mais uma sala aqui no mesmo andar, estava falando com a Rafa sobre isso, porque felizmente, né, a equipe cresceu, tudo cresceu, porque realmente eu acordei para a realidade que um dentista não pode ser bom só tecnicamente, né? Isso não traz dinheiro para gente, não traz aquilo que a gente merece, né? Todo dentista trabalha muito, a gente se dedica, né? A maioria, assim, né? E não pode ser só por amor, né? A gente trabalha com o objetivo de ter rendimento, de ter recompensa, e aí cada um faz o que gosta com o seu dinheiro, né? Cada um tem os seus objetivos, família, viagens, cada um faz o que gosta, mas a gente tem que trabalhar também pela recompensa financeira. Foi aí que eu e a Rafa nos juntamos, né? E resolvemos passar esse nosso conhecimento adiante, né? Transbordar, como a gente costuma falar, né? E passar todo esse nosso conhecimento que a gente demorou anos para sair do lugar, para abreviar o tempo de outras pessoas que também querem ter sucesso, que também querem gostar da odontologia, vamos dizer assim, né? Voltar a fazer as pazes, porque que a gente mais vê é dentista decepcionado com a profissão, porque tá difícil, tá complicado, sempre tem uma desculpa, né? Mas que não tá como gostaria. E bem pelo contrário, eu só tenho coisas boas a falar. Para mim, a odontologia é ótima, me traz muito dinheiro, muita recompensa, né? Então, eu quero que outras pessoas também passem por isso. E aí surgiu a nossa mentoria Insights, né? Esse é o nosso objetivo, alavancar a vida de outros dentistas. Eu sou formada há 22 anos, quase 23 anos, né? Então, para vocês terem noção, a dentista que trabalha aqui comigo é recém-formada, ela está quilômetros na frente de todos os colegas, né? E por quê? Porque ela está aqui do meu lado todos os dias, inclusive faz a nossa mentoria, mas ela tá muito na frente, porque a gente ensina, eu ensino para ela tudo que eu faço para dar certo. Ela não precisou passar por todos os perrengues aí que eu passei até chegar aqui. A gente corta algumas etapas. Beleza. Então, voltando, o crescimento ele é degrau por degrau. E eu costumo falar isso porque a gente não gosta às vezes de passar o processo, que o processo às vezes é um perrengue, né? Então, só que a gente precisa entender que é o processo que vai fazer com que a gente tenha bagagem suficiente para encarar os desafios lá na frente, né? Então, veja, eu e Sabrina, quando a gente começou, né?
Esse daqui era meu tio. E né, meu tio. E a gente começou também com uma salinha, né, lá iniciando, né, começando com a captação dos nossos leads, nossos pacientes, e foi degrau por degrau. A gente tem que aprender que o degrau por degrau, às vezes a gente quer pular a etapa, né? Natural do ser humano. Mas a gente tem que aprender que o degrau por degrau é o que faz a gente ter bagagem aqui, nesse nível, para a gente poder assumir as responsabilidades desse nível. Porque se a gente pula etapa, aqui o desafio vai ser muito maior, né? Então a gente não vai saber lidar com os desafios desse nível aqui se a gente não começar a entender esse nível, tá? O nível mais baixo. Então a gente vai degrau por degrau para a gente conseguir ultrapassar todos os nossos desafios, conseguir prosperar e tudo aquilo que a gente realmente deseja, né? Então eu e Sabrina nós gostamos muito do Napoleão Hill, é um autor que a gente gosta muito, né? Ele escreveu o livro. ahn, Nossa, me deu um branco agora do livro. Ele escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo, que fala, né, que a nossa mentalidade ela pode ser blindada, né, no sentido algumas pessoas, né, ele diz que 98% das pessoas não têm a mente blindada, então, em entrevista com o diabo, ele fala que a nossos pensamentos de medo, nossos pensamentos, né, de obstáculos e de desafios de dificuldades, eles vão predominar. E 2% das pessoas, essas pessoas elas têm um pensamento blindado, então foco, objetivo, determinação, disciplina, para que todos esses medos eles não entrem na nossa mente. Então tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar, né? Então é muito frase desse autor que a gente gosta muito. Então vamos lá, a gente vai falar sobre propósito, né? Então, o propósito, eu particularmente, eu vinculo muito assim a cultura da nossa empresa, né? Quando a gente vai falar sobre propósito, a gente primeiro faz uma autoanálise para a gente poder multiplicar para a nossa empresa e para o nosso time, né? Então, qual que é o nosso propósito, né? É uma conexão de missão, visão e valores, né? A missão, o que a empresa faz, tudo que ela visa oferecer ao mercado, a visão, onde a empresa deseja chegar, a meta para os próximos anos, então é importante que a gente tenha a clareza desse caminho, né? E valores, qualquer filosofia, os princípios, quais que são as crenças e principalmente as que são inegociáveis, né? Aquilo que a gente realmente não aceita dentro da nossa empresa. A partir daí, a gente tem uma cultura, né? A gente tem uma cultura na nossa empresa e essa cultura precisa ser passada para o nosso time, né? Então, eu tenho uma empresa, a cultura da minha empresa é uma cultura de vendas, então eu tenho que implementar uma cultura de vendas na minha empresa. É uma cultura familiar, então quando eu for contratar alguém, eu tenho que contratar vendo que essa pessoa tem a parte familiar muito ativa, né? Então, tudo que a gente vai fazer dentro da nossa empresa, você tem que sempre lembrar do propósito, que é essa união desses três itens, para que as pessoas que estejam junto no time, inclusive, estejam alinhadas com a cultura da tua empresa, né? Elas precisam saber isso desde o início, tá? Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa como que a gente está movendo a nossa empresa para um lugar determinado que a gente deseja que essas pessoas estejam todas juntas, mas com clareza. A gente mostra o castelo para o nosso time e esse time tem que ter clareza de onde a gente quer chegar, né? Porque senão não vem junto, tá? Então, qual é o seu propósito? Aqui na Mentoria Insights, o nosso propósito é transformar a vida dos dentistas através do conhecimento. Então, é só com conhecimento que a gente consegue ir além, que a gente consegue ter resultados diferentes, né? A gente não consegue ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí, para não fazer a mesma coisa, a gente tem que buscar conhecimento. E aí sim, a gente vai ter resultados diferentes, tá? E aí, falando um pouco sobre mentalidade, né? Eu vou falar aqui sobre mindset, né? Então, o mindset, na realidade, na verdade, é a mentalidade, né? Então, o mindset, ele se refere a um conjunto de atitudes e padrões de pensamentos que afetam a forma como uma pessoa percebe, interpreta e responde a si mesma.
aos outros e ao mundo ao seu redor. Então, a gente conhece várias pessoas com mindset fixo, pessoas com mindset de crescimento, e existem pessoas que têm os dois juntos, mindset fixo e mindset de crescimento. Em momentos tem uma atitude de mindset fixo e atitudes de mindset de crescimento. O mais importante aqui, para abreviar, é que o mindset de crescimento é o que vai te fazer ir para um outro degrau, é o que vai te fazer ir para outros patamares de resultado. Porque se você não entende que você está sempre num lugar de aprendiz, que tudo que você passa na vida, você está aprendendo alguma coisa, seja bom ou seja ruim, você não consegue passar para novos níveis, tá? Se você se mantém no mindset fixo, qualquer dificuldade que você tenha, você vai desistir. E aí, a porta do sucesso está um passo daquela tua quase desistência ou da tua desistência. Então, para que você rompa esse patamar, você precisa insistir, você precisa ter perseverança, tá? E aí a perseverança está totalmente ligada ao mindset de crescimento, tá? E aí a gente fala, né, sobre a capacidade de se modificar e o aprimorar-se todos os dias e ser 1% melhor cada dia. A gente não precisa ser 100% melhor todos os dias. A gente basta ser 1% melhor. Se a gente conseguir fazer 1% a mais do que a gente fez no dia anterior, já está de bom tamanho, né? Então, para uma liderança de sucesso, para uma mentalidade de crescimento, a gente precisa pensar que a gente tem que ter melhoria contínua, tá? É a melhoria contínua que vai fazer resultados extraordinários. E aí, mudar de nível, a gente fala, eu e a Sabrina, que mudar de nível é guerra. Porque para você sair de um patamar para romper e ir para outro patamar, você tem que acessar coisas que você não acessou antes, né? Gente, desculpa, que eu tô com dor de garganta, tá? Sabrina. Eu continue? Muito bem, então vamos lá. Mudar de nível, a gente costuma para falar para vocês, mudar de nível é guerra. É guerra de você contra você mesmo, né? Contra os teus antigos padrões. E quando tu decide que tu vai mudar de nível, a tua família vai te colocar para baixo, os teus amigos vão te colocar para baixo, né? A tua equipe vai dizer que aquilo não funciona, que não vai dar certo. Então, quando tu resolve tomar uma atitude e dizer, a partir de agora as coisas vão ser diferentes aqui na clínica, a tendência das pessoas é dizer, não, tu tá viajando, tu tá exagerando, tu tá, né? Isso aconteceu comigo, né? Toda vez que eu resolvi aumentar a equipe, eu tinha uma secretária, eu contratei a segunda, meu marido, a minha mãe, a minha irmã, as pessoas me diziam, mais uma secretária, mas tu tá louca, né? Quando eu resolvi contratar a terceira, meu Deus, tu vai contratar mais uma secretária, hoje eu tô na quarta. Cada vez que eu resolvi aumentar a equipe, aumentar a clínica, mudar, fazer reforma, todo mundo, inclusive o pessoal da minha família, me dizia que eu estava ficando louca, tu não está gastando demais, tu tá... E as pessoas não entendem, né? Que para a gente subir de nível, a gente tem que botar na cabeça que a gente quer uma coisa, como a Rafa falou, ter um objetivo, ter um propósito e travar uma guerra de ti contra ti mesmo. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, né? A Sabrina do passado e a Sabrina do presente. Com quem que eu me comparo? Eu me comparo com a Sabrina do passado, né? A Sabrina do passado era totalmente diferente, né? Eu fazia as mesmas coisas, eu achava que eu sabia muito, né? Errava muito, né? Na verdade, hoje, olhando para trás, eu percebo quanto eu errei, principalmente em relação a treinamento de equipe. Passou um monte de secretária por aqui, eu dizia que era tudo uma porcaria, que era uma secretária pior do que a outra, e hoje, olhando para trás, eu vejo, eu errei muito, porque as secretárias pode ser que não sejam, não fossem maravilhosas, mas eu não soube treiná-las. A culpa também foi minha, né? Então, hoje eu sei fazer, né? Sei enxergar toda a situação de uma forma totalmente diferente. Eu sei olhar para trás e ver tudo que eu fiz de errado, tudo que deu errado. A gente aprende, né? E, infelizmente, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Então, hoje a gente vai crescendo, a gente vai mudando de nível e, como se diz, mudar de nível é guerra, né? Uma pessoa que quer emagrecer, né? Ela tem que treinar mais, tem que ir na academia, tem que comer salada. Ah, mas eu não gosto de comer salada. Vai ter que comer, né? Ah, mas não gosto de ir na academia. Vai ter que ir. Então, assim, a gente vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, eu quero crescer dentro do Instagram. Vai ter que gravar vídeo. Ah, mas eu não sou boa em gravar vídeos. Vai ter que começar a fazer, né? Então,
Tu vai ter que sair da zona de conforto. E Sabrina, não tem jeito, não tem como crescer o consultório se a gente não começar a pensar em ter equipe, né? É, O medo vai vir, porque logicamente a gente manter alguém no regime CLT, com todos os impostos, todos os encargos, dá medo. Porque a gente não vai contratar essa pessoa quando as coisas já estão ok andando. A gente vai contratar para a gente conseguir chegar crescer, lá, né? claro, exatamente. Então, assim, se os teus sonhos não te assustam, talvez eles não sejam grandes o bastante. Essa frase eu Exato. gosto muito e é verdade, né? A gente vai, mas a gente vai com medo, mas tem que ir, né? Quando que a gente contrata mais uma secretária? Quando a clínica tá bombando e a gente percebe que precisa mais uma? Não, ao contrário, quando tá fraco o movimento e tu quer que bombe, porque daí tu vai pegar mais uma pessoa para te ajudar a alavancar o teu negócio. A gente vai Exato. com medo, porque é mais um investimento, não é um gasto, é mais um investimento, né? Mas tudo isso a gente fala, né? Explica muito bem na mentoria, né? Que para chegar lá na frente, tu tem que perder o medo, né? Como diz o Gabriel Carneiro, um palestrante famoso, bota a fralda e vai, né? É mais ou menos isso. A gente adora ele, né? E é mais ou Sustentar, né, os nossos sonhos, a gente vai precisar sustentar por muito tempo todas as ações até chegar, né, ter os objetivos aí conquistados. exatamente. Vai seguir aí, Rafa? Ou continuo? Vamos ver se eu tenho voz. Olha, gente, Opa, me deu dá uma para crise de tosse. Eu vou passando para tu, tá? eu vou, pode passar. Mil desculpas. Isso é que dá a pessoa falar muito. Meu Deus. Eu Tá bem vou, eu bastante. vou colocando os pontos de consideração, tá? Tá bem. Vai lá. Então, né, para a gente crescer, né, a gente precisa simplesmente deixar de lado todas as desculpas, porque isso mesmo, gente, é muito fácil a gente arrumar desculpas, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, estamos passando num momento difícil. Gente, isso é verdade. Teve uma catástrofe no Rio Grande do Sul, muitas cidades foram inundadas, muitas pessoas perderam tudo, as coisas estão mais difíceis do que já estavam. É real isso, não é uma coisa, né? Na pandemia, muitas pessoas pararam de gastar, as pessoas resolveram economizar, ficaram com medo. Então, as coisas acontecem e assim a gente poderia usar isso como justificativa. Tá difícil porque o ano tá difícil, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul teve uma catástrofe, porque teve a pandemia, né? Eu não vou entrar pro ramo da política aí, né? Mas agora é o PT que entrou no poder, então o problema é o PT, ou quem é Bolsonaro na época do Bolsonaro, o problema é que é o Bolsonaro que está no poder, né? Por isso que o Brasil está ruim. Então, é muito fácil a gente arrumar desculpa para dizer que, né, o nosso negócio não está bom, né? Então, assim, esquece governo, esquece catástrofe, esquece tudo e faz a tua parte, né? Mesmo com um governo que não seria o que tu gostaria, mesmo num cenário que tu não gostaria, vai ter gente que vai estar bombando e vai ter gente que vai estar com dificuldade. Eu quero ser a pessoa que vai estar bombando, né? Então eu não me sinto confortável convivendo com outros dentistas que dizem: "Nossa, as coisas estão difíceis". Bah, para mim também, né? Aquela pessoa se sente feliz. Nossa, está ruim para ti, tá ruim para mim, então eu me sinto melhor. Tá ruim para todo mundo. Que bom, né? Eu não me conforto com essa situação, né? Eu busco conviver com pessoas que dizem que tá tudo muito bom. É com eles que eu quero conviver. Eu quero conviver com dentistas que eu encontro e dizem: Nossa, eu tô com o consultório cheio, eu tô cobrando o que eu quero. Esses são os dentistas que eu convivo, né? E eu busco esse tipo de networking, porque a gente sempre tem alguma coisa a aprender com pessoas que estão prósperas, né? A gente tem que aprender e estar próximo de pessoas prósperas, porque o mercado está sempre difícil, né? A gente sempre tem concorrente, dentista tem um monte, né? Os consumidores estão muito exigentes, né? Ali a tributação está complicada, né? Então a gente paga muito imposto. Então, difícil né? Empreender não é para qualquer um, né? Tem que ter coragem, tem que ter positividade, né? Tem que ter perseverança, né? Mas principalmente tem que parar de arrumar desculpa para a gente mesmo e ter que botar a mão na massa e ir atrás de buscar resultado, né? Pode passar aí, Rafa. Então, perguntando aí para você, volta lá. Perguntando aí para vocês, né? Para as meninas aí que estão assistindo a gente. Quem aí de vocês já estudou sobre vendas, marketing ou treinamento de equipe?
Vocês sabem me responder? Alguma de vocês aí já estudou? Quem aí de vocês, né, espera ter dinheiro sobrando, que a gente falou agora há pouco, né, Camila? Para dar o próximo passo no consultório, achando que primeiro tem que estar bombando para depois contratar mais uma funcionária, né? Então, eu sempre pesquiso sobre isso, como aumentar meu fluxo de pacientes, como ter um melhor desempenho no consultório. Hoje só sou eu e um funcionário, mas eu tenho vontade de ter um segundo funcionário. Né? Então, tem que estudar venda, tem que estudar marketing, tem que estudar treinamento de equipe, esses conhecimentos que a gente, eu e a Rafa, vamos buscar fora da odontologia, né? Gastamos aí tranquilamente mais de 100 mil reais em cursos para poder ter esse conhecimento, porque custa caro, né? Conhecimento custa caro, mas por outro lado, traz aí todo o nosso resultado, né? Então a gente entende isso como um, né, investimento, e não como um custo, né? Qual é a justificativa que a gente dá para nós mesmos, né, para não estudar temas fora da odontologia? Eu vejo aí minhas amigas, né? Ai, não tenho tempo, né? Ai, não tenho dinheiro. Bom, então, se tu não tem nem tempo nem dinheiro, tu vai continuar não tendo, né? Então, eu cheguei a começar Continuar não tendo. uma segunda graduação. Eu tranquei agora no quarto período por conta da pós. Eu estava fazendo o curso de administração. É isso aí. Então, assim, a gente diz que não tem tempo, né? Não tem dinheiro para fazer um outro curso. Então, vai continuar não tendo, vai continuar com as coisas difíceis, né? Porque aquilo que é o mais importante para tu alavancar um consultório, infelizmente, não é o conhecimento técnico. O dentista sai muito bom da faculdade tecnicamente e nos primeiros anos ali da vida ele acaba focando muito em ficar bom tecnicamente. E não está errado, porque é o mínimo, né? Não tem como tu vender o teu produto ou o teu serviço se tu não for muito bom naquilo que tu faz. Tu tem que ter segurança clínica para entregar o melhor. É o mínimo, né? Mas tu precisa de outras habilidades para ganhar dinheiro, né? Para poder entregar o teu resultado, o teu trabalho e ainda ter lucratividade com isso, né? Quem aqui então conhece e pratica o método de encantamento na primeira consulta? Alguém de vocês aí sabe como faz para encantar os pacientes na primeira consulta? Existe método, existe técnica e para mim aqui na clínica, 90% dos meus casos eu fecho a venda na primeira consulta. Né? O paciente que vai embora, ele não fecha a venda comigo, dificilmente ele volta, né? Porque essa é a experiência que eu tenho aqui na clínica, né? Eu faço todo o encantamento, tenho uma técnica, tenho um passo a passo, a gente ensina absolutamente tudo para tu encantar o paciente, que é isso que convence a pessoa a fechar no primeiro dia contigo. Depois ele vai para casa, né? A maioria pensa, acaba ficar fazendo muita conta, ai, fica pensando, resolve deixar para depois, deu, já era, perdeu, né? Então, nosso objetivo sempre, dentro da mentoria, é ensinar os alunos a encantar no primeiro dia para o paciente realmente fechar contigo no primeiro dia. Então, segundo o livro, né, segundo o nosso famoso ali que a gente gosta muito, Napoleão Hill, que ele fala muito isso, né? Ele fala muito sobre pessoas, né? Ele estudou o comportamento do ser humano, né? Quem não conhece, indico muito, todos os livros dele são maravilhosos. Ele fala, ele tem um conhecimento muito grande sobre sucesso, né? O que ele mais estudou na vida dele foi como que algumas pessoas tinham sucesso e outras não, né? Sendo que as oportunidades existem para todos, né? Alguns vão adiante e outros não, né? E o que que acontece então com esses que não vão? E sempre se chega a essa conclusão, que a cada 100% das pessoas, 98, que é um número absurdamente grande, vão ficar estagnadas e vão se acomodar onde estão. 2% vão sair da zona de conforto, né? E vão buscar aquilo que querem, né? Vão buscar ser acima da média, não vão se conformar com aquilo que tem. E eu e a Rafa falamos muito isso. Eu sou os 2%. Eu não quero ser os 98%. Nunca, jamais, né? Então, o sucesso está onde? Na busca do conhecimento, né? Quando tu parar de buscar conhecimento, tu tá a um passo do fracasso. Porque as coisas mudam, o mundo está sempre evoluindo, uma coisa que funciona hoje, amanhã já não funciona mais, né? As coisas mudam, né? Então, o dentista de antigamente já não existe mais, porque era tudo diferente. Quem não se reinventa, né? Não vai adiante. Hoje, na verdade, quem dá certo, as pessoas que têm sucesso, não são nem as mais fortes,
nem as mais inteligentes. São as que têm mais flexibilidade, justamente, as que mudam, as que sabem, né, ir conforme as necessidades, né? Então, quando a gente resolve mudar, né, o que que vai acontecer, né? Todo mundo vai criticar. Então, aquilo que eu falei lá antes, né? A família, os amigos, todo mundo vai dizer que tu tá louco, que tu tá exagerando, que tu enlouqueceu, né? E por quê? Porque existem exatamente dois grupos de pessoas: as que fazem alguma coisa e os que criticam. E aqui um parênteses. Normalmente, os que criticam estão onde? Abaixo da pessoa que está fazendo, né? Porque normalmente quem está acima, as pessoas muito prósperas e bem-sucedidas, jamais vão criticar uma pessoa que está fazendo alguma coisa, jamais, porque ela já passou por isso e ela já fez também. Pode ter certeza, se tem alguém te criticando, essa pessoa está abaixo de ti, né? Com certeza essa pessoa não está acima, está abaixo, não há dúvida disso, né? Então, quantas vezes, né, a gente já viu pessoas, né, sendo extremamente criticadas, né, que mostraram, persistiram, né, saíram da média e hoje as pessoas valorizam essas pessoas, né? Então a gente não tem que ter medo de fazer uma coisa diferente, né? Que vão falar, que os outros vão dizer, né? Então, quando a gente tem um plano, um objetivo, um propósito, esquece o pensamento dos outros, esquece o que vão dizer, né? Ah, eu quero bombar no Instagram, vai lá, posta o que tu tem para postar. Ai, mas o que a minha família vai dizer? Será que meus amigos vão achar o meu vídeo ridículo? Os professores que me seguem, o que vão dizer? Se tu tem certeza que o teu conteúdo está correto, que tu está trazendo para as pessoas é interessante, esquece o pensamento dos outros, né? Faz o teu, sempre vai ter gente falando mal de ti, independente daquilo que tu faça. Então, ignora as pessoas, né, que podem te prejudicar ou fazem que tu se sinta mal e segue o teu caminho, né? Se tu quer sair da média, vai ser assim mesmo, tu vai ser criticado de qualquer forma, né? Se tu aparece nas redes sociais, então mais ainda, né? Uma pessoa gordinha que aparece mais magra, vamos dizer, o que aconteceu? Fulano tá com cara de doente, emagreceu demais. Se ao contrário, magrinho apareceu gordinho e vão dizer, nossa, como fulano engordou. Então as pessoas falam mal, né, de qualquer maneira, vão falar de ti. Então, esquece a opinião dos outros, trilha o teu caminho e segue adiante. Com certeza o resultado vai vir, né? E aqui ambiente modula comportamento, comportamento modula resultado. Então, aquilo, né? Ambiente, né? Foi aquilo que eu disse, eu não quero, né, andar com dentistas ou com pessoas não prósperas que falam que a coisa está ruim, que está difícil, que os pacientes estão difíceis, que o mercado está complicado. Não é o tipo de pessoa que eu quero ter um tipo de contato, né? A gente quer andar com o quê? Com pessoas prósperas, com pessoas interessantes, com pessoas que estão bem-sucedidas, com pessoas que estão avançando, né? Independente da área daquela pessoa, né? Que a gente não está falando só de dentista. Eu faço muito isso, muito networking. Quando eu vou a eventos, congressos, né? Eu sempre paro para conversar com pessoas interessantes, né? Então, assim, eu passo todo o congresso, né? O tempo livre, né? Tem gente que fica fazendo fofoca, né? Pelos cantos, né? Eu não, eu fico tentando encontrar as pessoas que eu gosto, que eu admiro e conversar. Nossa, a gente evolui muito quando a gente conversa com pessoas interessantes, né? E o ambiente faz com que a gente tenha resultado, né? Então, normalmente, a gente é o resultado das 7, 8 pessoas que a gente mais convive. Existem vários estudos que falam isso, né? Então, se tu pegar aí 10 pessoas, né, que tu mais convive, 8, né? Ver quanto essas pessoas ganham em dinheiro, isso, né? Tu é o resultado da maioria daquelas pessoas que tu convive. Então, assim, se tu te conviver com pessoas, né, com pensamento pequeno, né, pessoas negativas, né, pessoas que falam de doença, tu acaba ficando naquela energia negativa, aquela vibração ruim, e tu acaba não tendo a prosperidade que tu gostaria. Então, esteja em ambientes interessantes, conviva com pessoas prósperas, com certeza o resultado vai vir, né? E Sabrina e Rafa, já parabenizar também as meninas, né? Eu sei que depois de um dia de trabalho, a gente está numa quarta-feira aqui, quase 8 horas da noite, fazer parte de grupos como o de vocês, como o grupo que vocês estão comigo, da Elite Financeira, isso daí já faz a gente estar a caminho desses 2%, É né? verdade. Saindo da nossa zona de conforto, tentando melhorar. é,
A gente tem muito a aprender com o dia a dia mesmo, com os desafios que cada um tem no consultório, e infelizmente eu acho que ainda a nossa o nosso grupo, né, dentro da odontologia, as pessoas são muito egoístas, cada um vive o seu mundinho, a gente não transborda, e eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, vocês com o grupo que vocês têm aí, o Insights, a gente aqui do Projeto Semear, eu acho que vocês que estão participando, Andréia, Patrícia, parabéns, todo mundo está crescendo aqui, todo Certeza. mundo junto. E agora Com falando um certeza. pouquinho de vendas, né? Vendas na veia agora, né, Rafa? Como que Bora. a gente vai decolar no consultório, né? Então, a primeira coisa é tu entender como que teu produto vai melhorar a vida das pessoas, né? Porque o que a gente vende, né, não é a característica do produto. A gente que trabalha com Invisalign, não adianta tu ficar focando no Invisalign na hora da venda. Ai, porque é transparente, é esteticamente bonito, não machuca, é rápido, e barará, 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 tá? Não interessa isso, né? Como que tu vai vender? Tu vai entregar o benefício, né? Então, o que que tu vai melhorar na vida da pessoa? Eu vou entregar autoestima, eu vou entregar alegria, eu vou entregar uma mastigação eficiente, né? Eu vou entregar uma selfie confiante, né? Então é isso. A gente tem que saber qual é o impacto que o nosso serviço, produto, ou os dois, né, no nosso caso, entregam na vida das pessoas. Sabendo disso, né, e tendo a confiança que a gente vai entregar o nosso melhor, é impossível a pessoa não comprar de ti, né? É impossível. A gente vai conseguir vender o nosso trabalho, sabendo tudo que a gente pode entregar e conseguindo passar isso para o paciente na primeira consulta, né? Então, aqui esse slide, né? Ninguém nasce querendo ser vendedor, né? Principalmente o dentista, né? Dentista quer ser dentista, não quer ser vendedor, né? Ser vendedor é uma profissão que ninguém quer, porque profissão, se tu for olhar, né? Antigamente, o vendedor era tido como uma pessoa chata, né? Uma pessoa incomodativa, uma pessoa que empurra, né? Então, quando se pensa numa pessoa vendedora, a gente não pensa uma coisa positiva, né? Mas muito pelo contrário, todo mundo é vendedor. Todo mundo, né? Todas as profissões vendem alguma coisa, né? Um chefe de cozinha vende um prato delicioso, né? Um dentista vende sorrisos transformados, né? Uma mentoria vende conhecimento. Então, todo mundo trabalha com vendas, independente da área que tu trabalha. Então, a gente tem que ter orgulho de ser vendedor, né? Até porque a gente, através da nossa venda, a gente vai estar transformando a vida de uma pessoa. Então, a gente tem um impacto muito grande na vida das pessoas. A gente sabe que a gente transforma uma vida através da transformação do sorriso, não é verdade? A gente pega a pessoa baixo astral, deprimida, pessoa que tem vergonha, né? Que tem um comportamento, às vezes, até mais tímido. Eu transformei a vida de muitos pacientes, né? Que mudaram até a personalidade, né? Então, isso estou vendo. Eu vendo confiança, eu vendo autoestima, eu vendo um sorriso bonito. Então, a gente tem que se orgulhar, né? E a gente tem que saber aquilo que a gente entrega, né? E um bom vendedor, o que precisa fazer? As melhores perguntas, né? Então, assim, um bom vendedor, né, o sucesso nas vendas, ele está muito mais relacionado com disciplina e com rotina do que a genialidade. Então, assim, foi-se o tempo que um bom vendedor era aquele cara falastrão, extrovertido, que contava histórias, boas piadas e, né? Hoje não. Hoje o bom vendedor é aquela pessoa inteligente que faz as melhores perguntas, que encanta a pessoa que ele está se comunicando e que ele faz, né, uma boa conexão com essa pessoa, que a gente chama de rapport, né? Então, para tu vender, tu tem que se, né, conectar com a pessoa, realmente mostrar que tu está se preocupando com aquela pessoa de forma genuína, fazer as perguntas certas, né? E mostrar que tu está entendendo a pessoa, né? E encantar o paciente. Aí tu vai ser um bom vendedor. Então, aquela pessoa falastrona, não é aquilo que é venda, né? Isso é uma coisa ultrapassada, né? E o que é a máquina de vendas, né? Então, a gente vai gerar oportunidades, né? E aí, dentro dessas oportunidades entram os anúncios, né? Os vídeos que a gente faz, os posts que a gente faz, né? Atender os pacientes bem, né? E
vender de novo, né? Criar programas de indicação, né? Porque quando tu atende bem as pessoas, automaticamente essas pessoas vão indicar outras pessoas, né? A gente pode dar um empurrãozinho com alguns programas de indicação, programas de indicações, né? Que a gente tem na mentoria. A gente tem uma aula só de programa de indicação, não é um empurrãozinho, é um empurrãozão, porque as pessoas que são indicadas fecham só 4 vezes mais é a chance de um indicado fechar se comparado com uma pessoa que não vem por indicação. Então, faz sentido a gente focar nesse público, né? Então, é isso, a máquina de vendas tem que estar sempre girando. Para um paciente ter, para um consultório ter lucro, né? A gente tem que rodar essa máquina das vendas e o foco da empresa, né, tem que ser a venda, né? O foco da empresa, toda a equipe tem que saber enquanto a gente quer crescer, se todo mundo quer ter emprego aqui, foco total em vendas. Né? O que é o mais difícil dentro de uma venda? Né? São as objeções. Né? Objeção não é um confronto, né? Não é tu contra o paciente. Né? Então, objeção é uma das coisas que a gente tem que saber lidar, porque faz parte, né? Então, ouvir vários nãos, e não necessariamente é um ponto final. Não, às vezes, é um não naquele momento. Eu canso de ter pacientes que fazem uma avaliação comigo e fecham anos depois, né? Porque naquele momento tinha uma questão financeira que impedia, né? Então, assim, não nunca é um ponto final. Isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente abandona aquele paciente, não fechou naquele dia ou naquele ano e a gente esquece aquela pessoa. Não, aqui na clínica a gente não esquece do paciente jamais, né? Então, as minhas funcionárias mandam mensagens, né? Motivando o paciente com vídeos, com material informativo, com campanhas, né? Sempre buscando, resgatando pacientes que não fecharam, inclusive pacientes de anos atrás, né? Então, isso é uma das grandes diferenças, né, que a gente tem também em relação a pessoas que só acabam focando no hoje, né? Então, a gente tem um mar de possibilidades que a gente negligencia totalmente, né? Então, a gente tem que contornar essas objeções, né? Entender o que realmente é a trava do paciente, que é o mais difícil, mas é possível, através de boas perguntas, entender qual que é o motivo que está impedindo daquela venda ser feita naquele momento, né? Então, a gente traz o paciente para perto, a gente se coloca no lado dele. Então, existem métodos, né, para quebra de objeção, né? Então, a gente trabalha com muitas perguntas, né? E essas perguntas diretas fazem que, normalmente, a pessoa comece a se abrir, né? Comece a se soltar e não ficar tanto na defensiva, né? Então, as melhores perguntas fazem com que a gente entenda o que está acontecendo, realmente, qual que é o problema, né? Se é financeiro, porque às vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente acha que a questão é financeira e não tem absolutamente nada a ver com a questão financeira. Eu já me espantei muitas vezes, que eu imaginei que era a questão de, não pode pagar, né? E nem sempre. Às vezes é uma outra objeção que não tem absolutamente nada a ver com a questão de dinheiro. Então, a gente tem que primeiro entender o que é a trava da pessoa, né? Porque às vezes ela não fala, mas tu vai puxando, usando sempre boas perguntas. Né? E o mais importante nesse momento, né, é a gente conseguir transformar a venda numa coisa muito mais emocional, né? Porque aqui a gente fala com a realidade é apenas uma percepção, né? Então a gente vai alterar essa percepção, né? E trazer o paciente para uma nova realidade. Então, assim, o paciente que está muito no racional, a gente vai encantar ele nessa primeira consulta, né? Então, assim, a gente vai levar normalmente o paciente para o futuro, fazendo com que ele imagine aquele sorriso que ele gostaria, né? Ele sonha, imagina você com seu novo sorriso na praia, as fotos que você gostaria tanto de fazer. Aqui é o momento de a gente encantar a pessoa, né? Usando sempre aquilo que ele colocou no início da conversa. Então, por isso que é sempre bom a gente fazer boas perguntas, escutar o paciente. A coisa mais importante é muito mais do que falar, é ouvir, né? Então, um bom vendedor ouve muito mais do que fala, né? A gente acha que a gente tem que falar muito, bem pelo contrário, a gente tem que ouvir muito, né? E se a pessoa é meio travada e não fala, a gente escolhe as melhores perguntas para entender aquela pessoa, porque a gente vai encantar aquela pessoa, e aí para encantar a gente tem que usar argumentos que façam sentido para aquela pessoa, né? Normalmente a gente trabalha com gatilhos mentais, e a gente usa o gatilho conforme a pessoa, então, claro, tu não vai usar um argumento falando de mordida para uma pessoa que veio falando de estética, tu vai usar o argumento que ela te trouxe. Outra pessoa que também que vem só por problema de dor,
tu não vai ficar se apegando à estética, porque não é essa a queixa principal. Então, aqui a gente tem que ser esperto o suficiente para entender, né, o que que é o mais importante para a pessoa, né, o que que vai realmente encantar a pessoa. E a gente vai alterar essa percepção, né, para que o preço final que a gente passa para ela, né, seja pequeno perante todo o valor que a gente agregou durante toda a primeira consulta. Não esquecendo que valor e preço são duas coisas totalmente diferentes. Valor é tudo aquilo que a gente entrega, né? Preço é o dinheiro, é quanto vai custar aquilo. Então a gente tem que entregar muito, muito, muito valor antes de passar o preço. Vou fazer só um parênteses, vamos ver se a voz vai ajudar. É importante a gente ver o paciente e entender um pouco do perfil comportamental dele para a gente se comunicar com esse paciente de uma forma bem assertiva. Um paciente, por exemplo, que nem a Sabrina falou, que é analítico, você tem que falar de uma forma e com gatilhos mentais para um paciente analítico, né? Um paciente pragmático, você precisa fazer também uma abordagem para um paciente pragmático, né? Então não adianta a gente comunicar com um paciente pragmático de uma forma analítica ou de uma forma afetiva. Então esse paciente ele não quer rodeio, ele quer saber quanto tempo, quanto custa, quantas vezes ele vai ter que vir no consultório, entendeu? Então assim, a comunicação e entendendo o perfil comportamental de cada paciente isso melhora muito a sua conversão de vendas. Então, tem que ter essa análise bem apurada para na hora que você está lá fazendo a tua consulta, o primeiro contato com o paciente, isso te reverter em conversão, tá? Foi. Então, resumindo, né? Para tu fechar vendo, tu tem que encantar a pessoa, focando na dor principal, entendendo o perfil do paciente, né? Entendendo qual é o tipo do perfil. A gente está resumindo muitas aulas, né? Então fica difícil, porque assim são muitas aulas e o assunto é bem esmiuçado em cada aula, então a gente fez um resumão, né, para poder Nossa, foi fazer um resumão mesmo. porque é muita coisa. Muita coisa. É. Agora, indo um pouco para treinamento de equipe, né? Treinamento de equipe. Primeira coisa, né? Não reclame daquilo que você permite, né? Então, assim, a nossa funcionária é a nossa cara, né? Ela vai fazer aquilo que pode fazer. Eu vejo muitas pessoas reclamando, ai, minha secretária fica todo o tempo no WhatsApp. Ela fica no WhatsApp porque você permite, né? Então, tudo aquilo que tu tem para reclamar, né? São coisas que tu permite que aquilo acontece. Então, não reclama daquilo que tu permite. Então, um bom líder, né? Ele precisa ser dominante, ele precisa fazer reuniões de alinhamento, as pessoas têm que saber exatamente aquilo que tem que fazer dentro da empresa, aquilo que pode e aquilo que não pode, né? Então, o treinamento do time é fundamental que eles saibam exatamente aquilo que é para ser feito, né? Eu garanto, né, que vocês aqui que estão assistindo a aula ou já passaram por isso ou passam atualmente. Já tiveram ou tem alguém na equipe que há muito tempo já era para ter sido mandado embora e não foi por algum motivo, né? Talvez por medo, né? Tu fica enrolando, bah, essa pessoa tá uma droga, mas tá, vai ficando, vai ficando. Então não adianta a gente ficar reclamando, falando com Deus e o mundo que a secretária é uma droga, que tá difícil, que tá uma merda e não faz nada para resolver também, né? Então tem que ter coragem o suficiente. Bom, essa pessoa não tem condição, né? Cai fora, né? Cai fora porque assim, mudou o esquema, né? Ou ela tá no barco ou ela pula para fora, né? Lembrando que dentro do treinamento de equipe o mais importante, a gente contrata caráter e a gente treina habilidades. Então não existe, né, a menor chance de a gente pegar uma pessoa com um problema de desvio de caráter e transformar ela numa boa funcionária, né? Então, ao contrário, existe uma pessoa que é muito boa, né? Uma pessoa que tem um caráter bom, tu vê que aquela pessoa é uma pessoa legal, mas tem algumas dificuldades, tu vai treinar, né? Então, tudo é treinável, né? E é a gente que vai treinar, não é ninguém que vai treinar, é a gente, né? A minha secretária, que hoje é maravilhosa, é uma máquina de vendas aqui na clínica, ela trabalhava numa academia, na academia de bike, Velocity, não sei se tem aí Velocity aí em São Paulo. Tem? É uma academia de bike, né? Tem, ela foi vendida, inclusive. Então, assim, pensa, ela veio de uma academia. O que tem a ver uma secretária de dentista com uma funcionária de uma academia? Hoje ela é top, ela é maravilhosa, né?
Era uma pessoa muito bem indicada, eu sabia que ela era dedicada, que ela era uma pessoa que tinha muitas habilidades, eu treinei ela e ela ficou muito boa. Então, não necessariamente uma boa secretária é uma pessoa que já foi uma secretária de outro consultório, né? Então, a habilidade a gente treina, tudo é treinável, né? Tu tem que ser um bom líder, né? E tu tem que trazer, né, aquela equipe, fazer com que o teu time fique redondinho. E se tu vê que uma pessoa não tem condição, tu já tentou, tu já treinou e ela não está respondendo aqui às tuas expectativas, sinto muito, né? Vamos para a próxima, né? Porque a gente tem um negócio, né? E o nosso negócio não pode ser como um filho, porque filho a gente aceita qualquer coisa, não sei quem tem filho aí. Filho a gente aceita, né? Filho, tu aceita tudo e mais um pouco. Às vezes eles fazem horrores e tu aceita. Passa a mão, tudo bem, engole, vamos lá. Agora, a nossa empresa não é um filho, né? O nosso funcionário não é um filho, então a gente não vai aceitar qualquer coisa, né? Então a gente não pode aceitar gente medíocre dentro da nossa empresa, né? Não adianta, se a pessoa não tem é, sonho grande, se ela não sabe sonhar junto contigo, né? Se tu não consegue, né? Não tem jeito. Tem gente que, infelizmente, prefere trabalhar pouco e ter aquele saláriozinho todo final do mês, né? Tem gente que, assim, aqui na minha clínica, todas as funcionárias, elas recebem uma comissão, né? Então, ninguém tem salário fixo. Elas ganham mais conforme tem mais vendas, né? Então, isso empolga, mas não necessariamente todo mundo. Tem pessoas que preferem ganhar menos e trabalhar pouco, infelizmente, né? Então, essa pessoa comigo nunca vai ficar, porque eu tenho um perfil que eu não aceito esse tipo de coisa, né? Então, eu não aceito gente medíocre aqui no consultório, não aceito gente que não quer evoluir, não quer crescer, gente que prefere ficar estagnada, aí eu só posso sair às 6. Para mim, não serve, né? Então, tu tem que ver com quem tu quer dentro do teu negócio contigo, né? E aqui um parênteses bem importante, valorizar uma pessoa boa, né? A gente não pode perder pessoas boas, porque tem muita gente que perde pessoas boas para concorrência porque não valoriza, né? E valorizar aqui é pagar o quanto a pessoa vale, né? Se tem uma pessoa que é muito boa, a gente tem que saber valorizar essa pessoa, senão a gente perde, né? Então, a reunião não pode ser divertida, né? Tem que ter reunião, a gente fala, né, de alinhamento de meta, né? Tem gente que faz reunião a cada 15 dias, reunião semanal, reunião mensal, conforme a empresa, né? Mas, assim, a reunião não pode ser divertida, a reunião não pode ser para falar sobre Big Brother ou sobre o último filme que saiu na TV ou para dar risada. Esse não é o momento. Existe um momento para isso, para descontração. A gente faz aqui aniversário, a gente pede bolo, canta parabéns, brinca. Eu sou muito próxima das pessoas da minha equipe, às vezes a gente sai para jantar, para almoçar. Então, daí é o momento de descontrair, falar besteira. Eu falo muito da minha vida pessoal, às vezes a gente fica mais próximo das funcionárias do que da família, né? Então, a gente tem uma liberdade, tem uma proximidade grande, mas reunião de equipe não é para falar gracinha, não é para brincar, né? É para ter meta, né? E não dá para aceitar a meta não batida, né? Os acordos, né? O que foi combinado não ser respeitado. E eu coloquei a reunião ser divertida. A reunião não é para ser divertida. A reunião é para as pessoas ter que sair da reunião, né? Com às vezes até com medinho, né? Ai, meu Deus, né? É sobre isso, né? Ninguém é amigo aqui de secretária, né? As secretárias sabem que elas têm um dever a cumprir, que elas têm que entregar resultado, né? E aqui a gente trouxe, né, um pouquinho sobre como aumentar, né, o número de vendas, né? Como a gente faz para alavancar uma clínica, né? Então, algumas estratégias. Aumentar o número de leads, né? Então, isso é uma coisa que tu pode aumentar o número de leads focando mais no, investindo mais em Google, né? Investindo ali no Instagram, Facebook, né? Anunciando. Às vezes não tem condições financeiras de fazer anúncios, então investindo, fazendo posts legais, fazendo, né, uma publicidade interessante, trazendo aí conhecimento, trazendo informação, coisas que tu sabe que vai agregar para o teu público, né? Isso tu vai acabar tendo mais visualização, com certeza mais leads, né? Aumentar a conversão, obviamente, né? Então, treinar, né? Treinar a venda, né? Quanto mais venda, mais conversão, né? Aumentar o ticket médio gradativamente, né? Aqui fica interessante aumentar o ticket médio normalmente de pessoas que já conhecem o teu trabalho, então a gente consegue aumentar, né? Porque aquela pessoa já sabe o quanto de valor que tu tem para entregar, ela já confia em ti, já vem contigo há alguns anos, então gradativamente tu pode ir aumentando aí o teu ticket médio, né? Aumentar a relação com o paciente,
né? Aí entra, então, a gente resgatar pacientes antigos, né? Aumentar a taxa de relação. A secretária rechamar para reconsultas, né? Tentar explorar os pacientes que estão inativos, né? O que está acontecendo? Por que não vieram mais? Então, essas pessoas às vezes ficam esquecidas, né, no WhatsApp, né? Se não tem alguém para chamar, um programa que tu cria, uma campanha, né? Cuidando aí, claro, CRO, que incomoda bastante a gente. Então, tentando mais direcionar pelo WhatsApp mesmo, né? Tem coisas que a gente não pode postar em rede social, né? Que o CRO não permite. Mas, assim, direto para o paciente, a gente cansa aqui de mandar, a Rafa também, né? A gente cria promoções, campanhas, descontos, aí tu faz o que tu quiser para resgatar pacientes antigos e aumentar a relação aí dos pacientes para comprarem novamente de ti, né? Lembrando que esse paciente que já é teu, tu não precisa comprar de novo, né? Então, é um paciente que já está ganho, né? Então, é muito bom a gente vender para paciente que já é paciente, né? E aumentar a taxa de indicação, principalmente aí com programas de indicação. E o nosso programa de indicações é maravilhoso. A gente segue um programa incrível, né? Que tem um resultado ótimo. Já comecei a botar a rodar o meu e já estou tendo muito resultado. Gente, só um adendo aqui. O sexto, que eu acho que entraria muito bem aqui nesse slide, é fidelização, né? Então, a fidelização desses pacientes através do relacionamento. Então, ele entra um pouco nesse quarto aqui, porque aumentar relação, a gente entende que a fidelização vem muito do relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento com o nosso cliente, né, com o nosso paciente, é um relacionamento genuíno, né, que a nossa equipe está treinada para ter um relacionamento, né, com essas pessoas, isso é o que vai fidelizar, né? Então, não adianta ter uma pessoa que é robótica para falar com o paciente, scripts engessados, tem que ter relacionamento. O script é um roteiro, tá? Mas tem que ter um relacionamento com o seu cliente para que ele entenda o valor, né? O valor de estar na tua comunidade, de estar ali no teu consultório, de estar ali com aquelas pessoas, né? Então se torna toda uma família. Eu não sei quantos de vocês aí, muitos dos consultórios se tornaram consultórios familiares, né? Ou da Camila Fragata mesmo. Às vezes você conhece o pai, daqui a pouco é o filho, daqui a pouco é o filho do filho, então se torna um consultório geracional aí, né? Então, isso é o que fideliza, porque você tem relacionamento com essas pessoas, você conhece toda a família, né? Você conhece realmente o íntimo desse teu paciente, né? E aí, quando a tua secretária vai lá dar um parabéns no aniversário, é tudo intencional, né? Porque você tá lá, ó, o aniversário é tal data. Quantos consultórios não fazem uma coisa simples, que é realmente parabenizar esses pacientes, né? Isso tudo é pensando na fidelização, tá? Esse slide aqui é a alavancagem rápida. Esse slide, ele é ouro, porque ele é a alavancagem rápida do teu consultório para você entrar dinheiro com essa alavancagem rápida. Porque se você aumenta o número de leads de pessoas anônimas, né? Através de tráfego pago, não tenho condição de fazer tráfego pago agora. Vou fazer um orgânico muito bem feito para que as pessoas vejam conteúdo de valor no meu Instagram. Não tem jeito. Quem não gosta de fazer Instagram, é difícil, é o boca a boca, tá? Porque assim, hoje não tem como, as pessoas vão procurar no Instagram, é o cartão de visitas, né? Hoje mesmo a Sabrina estava falando sobre uma menina que é estômato e que ela indicou, é muito boa, só que ela não tinha nada no Instagram. O paciente falou, deixa eu ver o Instagram dela. Não tinha nada, só tinha um cachorro. Então, Só tem assim, povo de praia, de tudo menos de boca, né? Para então, o marcar. paciente ele vai procurar no Instagram, não tem jeito. Muitos dos pacientes vão. Nós vamos, né? Quando a gente vai ver alguma coisa assim, a gente vai procurar, né? Então, assim, tentar fazer estar presente de certa forma nas redes sociais. Ai, não gosto de jeito nenhum. Peça ajuda para pessoas que possam te ajudar, né? Para entrar um pouco nesse mundo. Tem pessoas que eu sigo, tem uma menina que se chama Giovanna Borelli. Não sei se vocês já seguiram ela. No começo, ela não falava nada, ela só postava foto do dia a dia dela, ela fazia um diário, né, das fotos do dia a dia dela, vídeo, assim, foto, mas nada dela falando. Eu só fui ver a voz dela, assim, muito tempo depois. E nisso ela já tinha estourado de engajamento, mas o dia a dia dela, né, a rotina dela era interessante, né? Então, assim, tem inúmeras formas de poder estar aí
na rede social e colocar conteúdo de relevância para que as pessoas vejam a autoridade, porque ali é a autoridade. Aumentar a conversão, né? E porque a conversão de primeira consulta, a gente fala muito do encantamento aí dessa primeira consulta, que é o que a Sabrina falou, né? Aumentar o ticket médio é isso também, né? De você fazer com que as pessoas que já conhecem o seu trabalho, você já entregue mais valor. Se você aumenta o ticket médio e o seu CAC, que é a aquisição do seu cliente, diminui, você vê lucratividade ali, né? E o resto é o que a gente já falou, mas assim, esse slide é um slide de alavancagem, assim, sabe? É aquela alavancagem inicial, as metas para alavancagem inicial do seu consultório, né? Exatamente, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente dedica, né, o nosso tempo e a nossa energia, não tem como não crescer, né? Então, essa frase a gente gosta muito, né? É muito bonita, mas é o reflexo daquilo que a gente pensa. Tudo aquilo que tu gasta, teu tempo, a tua energia, teu pensamento positivo, não tem como ir para cima, né? Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente olhar para o lado, né? Todo mundo tem um colega dentista, né, que é muito pior tecnicamente, mas que está bombando, né? E a nossa tendência é até ficar com raiva, né? Então a gente tem que olhar para o nosso negócio, não se comparar com ninguém, botar nossa energia, estudar, né? Treinar novas habilidades, aprender, né, aquilo que a gente está fazendo, ou melhor, aprender aquilo que a gente não está fazendo, né? Que gera um resultado para alguém e para ti não está acontecendo, né? E se ficar perto, próximo de pessoas prósperas, né, não tem como a gente não ir adiante, né? É o que vai trazer o sucesso que a gente tanto busca aí chegar, né, com a odontologia. A gente vai botar um vídeo agora, não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Eu acho que eu já vi esse vídeo umas 5 vezes. Cada vez que eu assisto, eu fico com lágrimas nos olhos e dá vontade de chorar, porque eu acho ele muito lindo, né? Eu sempre me emociono, acho que toda vez que eu vou assistir, eu me emociono, porque ele fala sobre a gente ser melhor e buscar, né, crescer, nem que seja um pouquinho de cada vez, né? E colocar como meta sair daqueles 98%. Eu não quero ser 98% das pessoas, né, que são totalmente fechadas, mindset fechado, né, mindset fixo, né, são pessoas alienadas que não vão adiante. Eu sou os 2% que buscam, que vão, que fazem, que acontecem. Então é sobre isso esse filme. Baseado no grande sucesso 100 graus Celsius, o grau extra de Sam Parker. A 99 graus, a água está muito quente. A 100 graus, a água ferve. E com a água fervendo, surge o vapor. E com o vapor, você pode mover um trem. Apenas um grau a mais pode fazer toda a diferença. Cem graus. Ainda procura de uma solução rápida e fácil? Então, pare. Não existe solução fácil para o sucesso. Toda história de sucesso tem um aspecto fundamental. Muito esforço e depois mais esforço ainda. Polegadas transformam um campeão. Para se conseguir mais, para fazer a diferença, precisamos dar atenção às pequenas coisas, ir no detalhe. Precisamos tentar mais, fazer mais, dar mais. 100 graus. Na última década, um vencedor de um campeonato de golfe profissional levou para casa cerca de 3 milhões de reais. O segundo lugar ficou com 2 milhões a menos.
A diferença média entre o primeiro e o segundo lugar é de 1,71 tacadas, em mais de 200 tacadas de um campeonato. Nos últimos 10 anos, na famosa corrida de Stock Car das 500 milhas de Daytona, a diferença média entre o primeiro e o segundo lugar foi de 0,175 segundos, menos de 0,2 de um segundo. Para o vencedor, isso representou 1,5 milhão a mais. 100 graus. A diferença entre o medalhista de ouro das Olimpíadas e nenhuma medalha é uma questão de segundos. Nas últimas Olimpíadas, nos 200 metros livres feminino, a diferença foi de 0,43 segundos entre a medalha de ouro e nenhuma medalha. Onde você deveria aumentar 1 grau de temperatura? Onde você poderia? Em casa, no trabalho, com seu time, com seus clientes? Esta é a sua vida. Estas são suas escolhas. Você é responsável pelos seus resultados. Então é hora de esquentar as coisas. Estando consciente disso, vem a responsabilidade. Responsabilidade de tentar mais. De fazer mais. De conquistar mais. 100 graus. Nunca duvide que um grupo pequeno de cidadãos capazes e comprometidos consiga mudar o mundo. De fato, é só assim que as coisas mudaram. Então, mãos à obra. É lindo, né, gente? É, muito. Muito, muito bom. A verdade é que acho que no nosso dia a dia, a gente nunca sabe se a gente está nos 98 graus Celsius, 99, à beira de chegar nos 100, né? E às vezes a gente desiste. Então, por isso que eu acho que é muito bom a gente estar semeando todos os dias, estar com pessoas, né, grupos como esses, que motivam a gente, né? Porque amanhã vai ter mais um dia que a gente vai chegar no nosso consultório com os nossos desafios, e não é a motivação do hoje, né? Desse pequeno trecho desse filme que vai manter. Na verdade, a disciplina é o nosso foco, é a nossa coragem, é entender quais são os nossos objetivos, o nosso propósito e seguir em frente, porque eu acho quando a gente tem algo de valor e que a gente se esforça, né, e que a gente acredita, uma hora vai chegar nos 100 graus Celsius. Então, é isso, meninas. É isso aí, Cá. Maravilhoso. Olha, Sabrina, meus parabéns, tocou muito bem aí. Foi muito bom Muito mesmo. bom. Eu queria encerrar e agradecendo a oportunidade para as meninas aí que estão presentes, né, nos assistindo, e nos colocar à disposição. Então, em dizer que a nossa mentoria está aberta para quem quer crescer, alavancar o seu negócio. A gente entrega absolutamente tudo que a gente fez e faz nas nossas clínicas, que já são sucesso e deram muito certo, né? Então, a gente vai entregar absolutamente tudo esmiuçado, detalhado, para facilitar a vida, né? Porque o difícil, às vezes, é tu aprender, tu testa alguma coisa, né? É tudo que deu certo, tudo que a gente já testou, retestou, em termos de treinamento de equipe, em termos de venda, absolutamente tudo. E a gente tem alguns convidados especiais que falam sobre marketing, comunicação, finanças, né? Doutora Karina, e muitas outras habilidades. Então, assim, é impossível o dentista não sair dali e não bombar, né? Não explodir. É só colocar em prática o conhecimento adquirido, né? Então, a gente está aí para ajudar, para transbordar o conhecimento que a gente tem com os nossos alunos. E essa turma, a primeira turma que já está em andamento, já mudou bastante aí o pensamento, né? E estão super felizes aí com os conhecimentos, estamos passando aí os feedbacks super, super legal. E o principal eles estão aplicando, né? Que é o principal, que a gente quer que coloque a mão na massa.
né? E aí vamos abrir aqui, já estamos com lista de espera da turma 2, e daqui a pouco a gente já vai abrir a turma 2, né? E vai ser um prazer tê-las lá com a gente também, aprendendo cada vez mais, né? Fica aqui o convite para vocês. Camila Fragata vai dar uma aula lá. Vamos juntos, vamos crescer juntos. Meninas, eu quero Isso aí. agradecer bastante por essa noite que vocês nos deram com conteúdos, esse resumão aí que já deu para. Falo por mim, que aqui no consultório eu vou muito fundo nessa parte da gestão financeira, que é qual eu desenvolvi minha maior habilidade nessa parte, mas eu já conversei até contigo, né, Rafinha, que essa Uhum. parte de pacientes, de ter a previsibilidade de pacientes todos os meses no consultório, que realmente é o que vai fazer o consultório girar. Eu posso ter os meus números todos feitos corretamente nessa parte financeira, mas se a gente não tem paciente dentro do nosso consultório, a gente não vai faturar, a gente não vai crescer. Então, eu agradeço demais, agradeço vocês, meninas, Andréia e Paty, por estarem conosco aqui. E eu já faço um convite pelas meninas, elas têm também um grupo, né, da Mentoria Insights, um grupo no WhatsApp, onde elas também transbordam conteúdos e que vocês podem também fazer parte lá para dar continuidade ao que elas falaram aqui. É Isso, a isso. comunidade Insights. Depois a Camila passa para vocês, né, o link da comunidade, e vocês são muito bem-vindas lá. Eu acho que a Paty também já deve estar por lá, se A não tá, plateia, muito bem-vinda. é isso. Gente, foi Obrigada, ótimo. meninas. Foi Muito, ótimo, muito bom. adorei. É, que bom, Muito muito bom. Então, gente, boa noite. Se tiverem dúvida, por favor, podem entrar em contato com a gente. A Camila vai passar o link da comunidade, estamos por lá. Então, é só mandar mensagem para a gente. Esperamos vocês. Tá Uma bom, boa obrigada, noite, um boa meninas. restinho Beijo. aí de quarta-feira para vocês. Até mais. Tchau, boa Beijo, noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, viu? Muito boa Imagina. Tchau, tchau. aula. Ai, obrigada. Que ótimo. Obrigada.